Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno, professor de Geografia aqui do Aula Livre e mais uma vez nos encontramos para resolver uma questão da prova Enem 2018. A questão que a gente vai resolver é a questão 90 do caderno amarelo, ok? Na prova aparece o seguinte texto. Anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida, de forma a realçar o tema. A área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. A técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço. Após, na segunda página, a gente vai ter então cinco maneiras de representação do espaço, porém, uma delas é a que a gente quer, as outras têm outros nomes, ok? A primeira, a letra A, ali na letra A, a gente tem o chamado bloco diagrama. Qual é o objetivo do bloco diagrama? É mostrar tanto a parte do topo do solo quanto o interior do solo. Qual é o objetivo disso? Eu conseguir saber qual é o tipo de solo local e com isso eu poder fazer algum tipo de transformação, de prospecção, de poder utilizar esse solo a favor ou tentar não utilizar alguma área por questão de preservação, tá? Então eu consigo saber qual é o tipo de solo local. Na letra B, a gente chama aquela técnica de curva de nível. Qual é o objetivo da curva de nível? É, de uma forma em 2D, eu saber localizar e interpretar um relevo em 3D. Então, por exemplo, percebam ali na imagem que eu pego um relevo que está em 3D, que eu consigo visualizar ele na vida real, e eu transpasso ele para um papel 2D, então numa forma em que um pedaço do relevo menor vai indo para dentro do outro. É como se eu tivesse, então, círculos conscritos, e estes círculos conscritos são círculos que representam alturas diferentes. Eu chamo isso de curva de nível. É muito comum essas questões de curva de nível serem utilizadas pelo Exército Brasileiro, por exemplo, onde ele vai utilizar para poder saber se vai demorar mais tempo, menos tempo, se vai decrescer, se vai acrescer o relevo e assim por diante. Na letra C é a nossa resposta, é o que a gente está procurando, a anamorfose. Se a gente for analisar aquela imagem na letra C, a gente pode perceber que os países têm tamanhos diferentes, os países não estão cabendo, não comportam o tamanho real e muito menos a sua dimensão. O país com maior destaque aqui é o país Estados Unidos. O que isso significa? Que aquilo que eu quero atribuir aos Estados Unidos é algo relativo à sua força. No caso dessa anamorfose, eu não digo certamente, mas com bastante propriedade eu diria que está falando da economia, do PIB, né? Porque eu tenho os Estados Unidos extremamente grande e o restante da condição mostra os países menores. Tá, Massor, e se aparecer ali o Brasil maior, aparecer os Estados Unidos relativamente grande, o México mais ou menos grande, o Canadá pequeno? A gente tem uma outra anamorfose que vai representar uma outra coisa. Essa que eu acabei de dar um outro exemplo poderia ser, por exemplo, população. É um outro tipo de anamorfose representando os valores de cada um dos países, ok? Então a anamorfose ela não possui forma, anamorfose, sem forma definitiva, tá? Na letra D, eu tenho um perfil, apenas um perfil. Eu não vejo o solo, eu vejo apenas um perfil. Esse perfil muitas vezes é utilizado para descrever o tipo de vegetação superficial daquela região, tá? E na letra E, eu também tenho um bloco diagrama, só que esse bloco diagrama, especificamente falando, é de uma região urbana. Então ele vai focar na região urbana de uma forma que eu consiga ver, então, em 3D, toda a região urbanizada do mapa especificamente, ok? A alternativa correta, então, que nos cabe, que nós estamos atrás, é a alternativa C, que busca a anamorfose, ok? Muito obrigado, até a próxima. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Valeu!